Senhores telespectadores do canal 17, UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o jornalista Sérgio Tavares, vencedor na categoria Contos do Prêmio Sesc de Literatura, ano 2009. Sérgio Tavares trabalha há 5 anos como assessoria de imprensa. Sérgio, em 2004, já havia sido premiado no concurso literário da Fundação Escola do Serviço Público, FESP, com o conto O Escritor de Obituários. Sérgio Tavares vive há 6 anos no município de Niterói. Boa tarde, Sérgio Tavares. Boa tarde a todos, boa tarde, espectadores. É com muita honra que participo desse programa, principalmente na presença de uma pessoa tão ilustre para Niterói, como o Mônaco, uma pessoa que sempre teve a importância de levar a literatura como se fosse um meio de vida, né? Desde de criança que a literatura está na sua vida, né, Mônaco? É verdade. E isso é importante e eu me sinto muito orgulhoso de estar participando dessa entrevista. Nós ficamos muito gratos a você pela sua presença e também pelas suas palavras. Para nós, niteroenses, foi motivo de grande orgulho ao tomarmos conhecimento que você foi o grande vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2009 na categoria Contos. Como se sente em ser ganhador de tão importante prêmio, Sérgio? Por favor. Olha, Mônaco, primeiramente eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de um grupo de escritores que Niterói é um município, uma cidade que tem um grupo de escritores assim fantásticos, né? É um grupo de escritor fantástico, tem escritores que com livros lançados aqui em Niterói, livros lançados em todo o Brasil. E esse prêmio ele surgiu num momento muito bom da minha vida, assim, né? Eu estava escrevendo um livro, que na verdade não é esse livro, é o livro que vai se tornar, que acabou sendo base para o meu próximo livro. E durante esse período, eu escrevi alguns contos, aquele que os escritores chamam de contos de gaveta, né? Você escreve e você guarda esse material. Aí eu estava em casa no final de semana e eu li a revista Cult, uma revista de literatura e artes, que é distribuída para todo o Brasil, falando sobre o prêmio, falando sobre a inscrição do Prêmio Sesc de Literatura. E eu vi que faltava apenas uma semana para terminar as inscrições. Aí eu olhei, entrei no site, peguei o edital, e o que eu achei fantástico no Prêmio Sesc de Literatura é que ele premia uma obra. Ele não premia só um conto, que geralmente quando você participa de premiação com contos, é só um conto só. Ele premia uma obra e me interessei, eu falei, vou me inscrever. Eu peguei o material que eu tinha, comecei a analisar esse material e dentro desse material eu procurei uma temática. E essa temática, ela era uma espécie de argamassa que sedimentava esses 4 contos que completaram essa coletânea. E eu, logicamente, fiz uma revisão e mandei faltando dois dias para terminar as inscrições. Eu até pensei comigo mesmo assim, não deve nem chegar assim, sabe? Eu não sei como é que vai ser esse processo. E me desliguei um pouco desse processo. Durante esse período, a minha esposa ficou grávida e tivemos a nossa filha, Laura, e eu esqueci. Aí me ligaram, me mandaram um e-mail primeiramente, avisando que eu tinha sido vencedor, e eu não vi o e-mail, que eu estava tão com outras preocupações, e me ligaram, eu estava indo trabalhar, eu estava dentro das barcas, naquela confusão das barcas, e me ligaram, não entendendo muito bem, aí eles disseram, não, você foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura. E, sinceramente, na hora, assim, você meio que não cai a ficha, né? Eu continuei trabalhando, vivendo os dias, só quando fosse aproximando da premiação, que foi no dia 2 de agosto, na Academia Brasileira de Letras, e realmente eu vi a importância do prêmio. E daí, por diante, acho que minha vida mudou, tanto como profissional como pessoal.
a minha visão hoje da literatura é completamente diferente e minha visão de como ser um escritor, do querer ser escritor, do amadurecimento da minha literatura, acho que foi muito importante. É verdade. Foi uma emoção muito grande, certamente, e também quero dizer que o seu trabalho, a sua vitória, o seu prêmio foi motivo de capa do jornal O Fluminense, né? Que houve uma repercussão muito grande em torno da premiação. Então, está aqui toda a capa do Caderno Cultural é dedicado a você, Sérgio Tavares, com muitos méritos, né? E eu parabenizo por esse grande prêmio que você conquistou. Kavala, vencedor do Sesc, Prêmio Sesc 2009, é uma coletânea composta por quantas histórias? E também eu queria saber, Sérgio, por que o título Kavala? Esse título Kavala é sempre uma pergunta interessante. Eu acho que sim, antes de eu explicar qual é o título, tem uma história que é uma história curiosa. Quando eu soube que era o vencedor do prêmio, que me mandaram um e-mail dizendo que eu tinha recebido o prêmio, eu recebi o material para a orelha e para a contracapa. Quem escreveu a orelha foi o Beratão Brasil, um grande crítico literário, e a contracapa foi a Heloísa Seixto, uma grande escritora. E os dois, por coincidência, acharam que o primeiro conto chamava Kavala, que na verdade não era outro nome. E eu mandei e-mail para a Heloísa dizendo, Heloísa, o nome não é Kavala, na verdade tinha até um nome assim meio cinematográfico, era Equações sobre um Abismo, que ele fala sobre a aritmética, sobre essa questão da loucura do transtorno obsessivo compulsivo. E ela falou assim, mantém esse nome Kavala, que é um nome forte. E é muito importante assim, para um escritor iniciante, ele começar com uma obra que tem um apelo. E esse título é forte. O nome Kavala Kavala é geralmente, dentro do universo masculino, como que um homem chama aquela mulher voluptuosa, aquela mulher que desperta o libido, sensual. E embora do meu conto eu tenha uma personagem que pode ser encarada dessa forma, eu procurei pela velocidade, que eu acho que Kavala também ela acaba remetendo à questão animalesca, né? Que ela acaba se aproximando muito do cavalo e daquela velocidade. Então, como a minha maneira de escrever esse conto, principalmente o conto título, era de uma maneira muito acelerada, eu busquei esse nome, tanto que a capa também, ela tem essa questão do movimento, né? É uma capa que eu fiz questão que fosse uma capa viva. A coletânea são 4 contos, formada por 4 contos. O primeiro conto é sobre uma ex-modelo que ela está passando por um processo de surto de transtorno obsessivo compulsivo. Ela está passando por esse desvio psicológico e ela reencontrou um amor recente e ela quer se desprender dessas amarras, da loucura, para poder voltar a esse amor, e ela, a princípio, não consegue, entra em desespero, e ela acaba cometendo um ato muito trágico no final desse conto. O segundo conto é uma professora primária, que ela é ninfomaníaca, e ela chega a um ponto dela praticar essa libido, esse desejo que ela tem, que ela acaba procurando o ser humano na sua condição mais miserável, né? Ela procura um mendigo e acaba tendo um relacionamento com ele. O quarto conto é sobre um homossexual, a gente não sabe muito bem se é um homossexual o personagem, mas ele trabalha em banheiros públicos, que ali ele busca os parceiros dele dentro daquele local de sujeira, sabe? Ele meio que se iguala a essa condição. E o quarto conto, que é o meu conto preferido, por sinal, é um conto sobre um menino de rua, que ele, para se defender de alguns fantasmas reais e imaginários, ele recortou de uma revista velha uma figura de um cachorro e ele utiliza como se fosse o escudo dele, né? Esse cachorro, na verdade você não sabe muito se esse cachorro ele tem uma relação de vida com ele, né? Se ele é um cachorro realmente que se aproxima da realidade, ou se ele pode ser uma analogia
para a própria relação do sexo, a relação da loucura, ele funciona dessa forma. Eu gosto muito, que eu acho um conto muito rico. É um conto que vale muitas interpretações. Realmente, todos os contos, houve uma repercussão muito grande no meio cultural de nossa cidade a respeito desse seu trabalho, desse seu livro, que eu quero até apresentar uma bela capa, né? O Kavala, né? Grande vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, e a gente fica muito feliz com os comentários favoráveis e a repercussão que houve em relação ao seu livro, Sérgio. Parabéns. Gostaríamos de saber quantas obras concorreram ao Prêmio Sesc e também se foram enviados trabalhos de todos os estados, todo o país enviou trabalhos para concorrer ao prêmio. Olha, isso é um motivo de muito orgulho para mim, porque a princípio foram 600 livros, que, se eu não me engano, para ser mais exato, foram 667 livros que foram enviados. Aí depois teve uma pré-seleção que ficou com 60 livros, e desses 60 eu fui o grande vencedor, né? Foram realmente um grande número de concorrentes, né? De todo o Brasil. É verdade. De todo o Brasil, sem qualquer restrição de temática, sem qualquer restrição a única restrição que tinha que ser uma obra inédita, né? E muito positivo. Inclusive, o prêmio, eu acho assim, que ele é muito importante, porque ele não restringe em momento nenhum. Se você pegar os vencedores dos prêmios anteriores, você vê que são obras completamente diferentes. A temática é diferente. Então, eu acho que dentro do meio literário ele é muito rico, porque ele apresenta assim, autores que não está dentro de uma corrente como, por exemplo, uma corrente da moda, né? Ele acaba saindo um pouco do modismo do momento e acaba apresentando uma literatura, seja uma literatura mais urbana ou uma literatura ligada mais à década de 20, à década de 40. Eu acho que esse formato do prêmio ele é muito rico, porque dá oportunidade aos escritores. Realmente, pelo número de concorrentes ao prêmio, eu acho que o prêmio teve um valor extraordinário, pelo número de concorrentes que você acabou de falar, acima de 600, e trabalhos de escritor de todo o país. Então, é um prêmio realmente bem valorizado. Sérgio, sua obra Kavala foi lançada pela editora Record, uma das mais importantes editoras do nosso país. Ela terá distribuição para outros estados? Isso é até uma concessão que há dentro do próprio contrato, né, que a gente firma tanto com o Sesc quanto com a editora. Durante esse período de um ano, eu participo de vários eventos relacionados ao Sesc. Por exemplo, agora em novembro, eu estou indo para Roraima, numa feira literária lá em Roraima. Tive em São Paulo também, na Bienal. Tive em Paraty, onde foi lançado o livro. E esse livro, a distribuição dele é para todo o Brasil, todas as livrarias. E dentro desse processo, a cada vez que eu participo de um evento desse, sempre tem um lançamento e não diria uma noite de autógrafo, mas um momento que eu estou relacionando com os leitores e assino alguns livros e tal. E ele é fantástico, porque é exatamente essa circunstância que me dá o retorno. Que você comentou da questão da projeção do livro aqui em Niterói, e é fantástico, porque quando você tem um contato com o leitor, você percebe que sua obra é vista de várias maneiras, até diferentemente de como você a pensou.